e penso, não, como isso pode acontecer? Internet, por favor, fique aí na sua. Não. Vou ficar louca nessa hora? Não. Tá rindo alto aí? Muito bem. Então, minha pergunta era, quem conseguiu fazer a ação de chamar? Então, foi a Adriana que conseguiu e a Regina. O resto, então, a gente vai esperar um pouco mais para frente, é isso? Muito bem, então. Então, tá bom. Então, a gente vai esperar vocês aí fazerem. Só que é o seguinte, eu quero fazer aqui as professoras, gente. Quero fazer uma tabela e dizer para esse aluno bem aplicado aqui, dizendo assim, muito bem, aluno, você ganhou um prêmio, você marcou um ponto aqui na sua disciplina, parabéns. Então, porque a disciplina é uma coisa importante. E quando a gente consegue colocar as coisas dentro de um ponto de disciplina, certo? É forte. Então, é isso, né? Eu sei que eu estou chamando vocês para um treinamento. Você vai mandar... você podia fazer o seguinte, Adriana. Depois você pode gravar um videozinho com o celular assim, ó, pequenininho, manda para mim. E eu ponho aqui já o depoimento eu ponho na minha página, tá? Para todo mundo ver o depoimento de como foi o primeiro passo, certo? Então, assim, a gente quer resultado, a gente não chama exes, a nossa turma que é excelência, eu quero excelência pessoal. Então, a sua excelência, ela vai vir através do seu treinamento, gente, não se iluda, tá? Tudo aquilo que você se dedicar, você vai ter como resultado, tá certo? O Bruno viu com a Kênia. Não, Bruno, você e a Kênia tem que mandar para mais 2. Não vale vocês 2 juntos, porque vocês viram aí. Você, Bruno, tem que mandar para mais 2 e a Kênia mandar para mais 2 e fazer, então, esse movimento. Eu sei que, de alguma forma, Bruno, quem já é professor, você e a Kênia, já está acostumado a fazer isso com os alunos, certo? Mas isso daqui hoje tem uma conotação de trabalhar as inteligências da Terra. Ou seja, para provocar. O que é provocação intelectual, provocação mental, provocação filosófica? Então, na verdade, o que a gente quer fazer com você é isso, ensinar a provocar uma discussão, né? A opinião, que é uma das coisas muito fortes quando junta uma pessoa com a outra. Vamos conversar com. É o verso, né? Verso, eu venho aqui, você vai ali, vamos versar com o outro. Isso vai vir a conversa, que é uma coisa importante, é a discussão, saber discutir, né? Discutir uma ação. Que ação que nós vamos discutir? Discutir aqui não é o discutir de brigar, né? Mas é o discutir de falar, você pensou isso? O que significa isso? Por quê? Porque nós temos que exercitar o amarelo. O amarelo é a nossa inteligência mais bombardeada. Quais são as 2 inteligências mais bombardeadas inicialmente? O branco, que a gente falou muito disso no treinamento do branco com o medo, né? É uma inteligência muito bombardeada, te dando medo, contando mentira. Por quê? Porque o branco está ligado ao amarelo. Então, vocês perceberam que as 3 inteligências estão muito conectadas, óbvio, né? Porque o branco é meu passado, o preto é o meu futuro e o amarelo é o quê? O meu presente. E quantas vezes a gente esquece totalmente de viver o nosso presente e de entender que é o nosso presente que vai construir o futuro? É a minha ideia. Que ideia que você tem? Olha, eu quero ter saído no final desse treinamento com vocês, com tantas provocações que eu quero fazer com vocês, para vocês poderem abrir esse campo de percepção, mas dentro de vocês. Porque, em primeiro lugar, a gente acredita que, a partir do momento que você descobrir é tirar aquilo que está cobrindo, certo? E deixou manifestar a sua ideia, porque cada pessoa já traz uma ideia. E hoje nós vamos trabalhar, que é o nosso terceiro exercício, ele já vai investigar um pouco nesse lugar dentro de você, para você saber, começar a trilhar esse caminho, para desvendar qual é a sua. Por quê, Max? Porque senão, como você foi formatado de uma forma a entender que a sua ideia, ela já veio prontinha numa caixinha. O que é uma ideia pronta numa caixinha? Então, eu vou colocar para vocês, por exemplo, de 200 anos para cá, a média de 200 anos para cá, essa coisa de uma ideia, ter um dom, ter uma ideologia, ela começou a ser fomentada de uma escala maior. Antes de 200 anos, ela era mais restrita,
certo? Mas restrita a alguns pensadores, algumas pessoas, porque no geral ela já era significada a pessoa não tinha um questionamento assim, o que eu vou ser, qual que é a minha ideia, né? Que ideia que eu vou ser? Se eu sou filho de um ferreiro, então já era natural que eu fosse ferreiro. Se eu fosse filha de uma parteira, então já é natural que eu fosse uma parteira também. Os filhos seguiam mais ou menos a mesma ideia, certo? Do que vinha dentro da família. Daí que nasce o sobrenome, né, também. O sobrenome, ele era uma identificação da família da pessoa. Ah, então, Ferreira, são os ferreiros que mexiam com ferro, os Silva, os que vinham da selva, entendeu? Então, estavam lá os carvalhos, que tinham construções de carvalho, plantações de carvalho, aquele do carvalho. Ou seja, todos tinham uma referência. Então, a referência do branco, ele era como que uma coisa que já marcava a continuidade do outro. Então, tipo, você veio de tal família, então você, o futuro, vai ser essa aqui, essa construção dessa família aqui. Então, você vai ser o futuro e vai dar continuação a esse legado. Isso era uma coisa normal dentro da história da Terra, certo? Aí a gente tem dois antropólogos aqui, a Hobbes e o Bruno, que pode contar isso pra gente. Não é bem normal esse ponto? Então, o que era normal aqui? Tá bom. Que era normal das pessoas seguirem aquele lugar. Eu vou pegar essa coisa da família e eu vou para o futuro dar essa continuidade, certo? Então, entre o branco e o preto tinha uma continuidade. Então, você tirando os pensadores, professores, educadores, os caras filósofos, que eram os caras que já estavam ligados com o amarelo, a maioria das pessoas não tinham isso. De 200 anos para cá, então isso começou a ficar mais forte, né? Aí com o advento da Revolução Industrial. Então, mas o que você quer ser? Você fazia uma pergunta para uma criança antes de 200 anos, o que você quer ser? Seu pai é ferreiro, seu pai é carpinteiro, você é soldado, você vai ser soldado. Você vai ser isso, vai dar continuidade. Quando pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Que ideia? Então, isso é novo dentro da nossa história, entende? Você não via isso como uma forma mais global, era único, de alguma forma. Uma pessoa ou outra é que tinha isso, minha ideia é essa, é o que emergia do 2D. Então a gente vai chamar assim 2D. O que é 2D, né? Você só tinha a história do passado e aonde que você ia dar continuidade no futuro. 2D está limitado nesse lugar aqui de continuidade. Então a gente pode dizer que a visão 3D, então 3D é o amarelo. Eu já comecei a ter uma visão 3D, aumentar essa percepção. Ou seja, 2D é como se estivesse aqui numa linha reta. Quando eu falo 3D, opa, já tenho olhando aqui algo que está acima, olhando, porque o amarelo ele vai olhar acima. Olha a história que aconteceu, olha onde pode ir, olha o que eu estou aqui hoje e o que eu faço hoje que vai pregar essa história para cima. Entendeu? Então, por isso que o amarelo vai estar aqui começando a história 3D, e aí é uma outra percepção que deu uma amplitude, óbvio. Entre uma percepção 2D e uma percepção 3D, você já consegue ver a profundidade na história, né? Não é só o comprimento e a largura, que é o que está aqui, ó, comprimento e largura. Quando você vê a profundidade, você vai ver isso daqui, vai ter uma perspectiva diferente. Então, quando começa a perguntar, e nessa perspectiva, qual é a sua, meu? Qual que é a sua? Qual que é o seu dom, tá? Então, a gente vai passar para isso. Então, eu já vou entrar nisso. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se... Fala de novo, então, porque isso de ficar chamando para ver o filme. O filme eu já vi, tem que ver de novo com outras pessoas. Hobbes, eu passei primeira pessoa a ver o filme. Foi na primeira aula, o primeiro treinamento. Ver o filme. O segundo treinamento, que nós falamos um pouco sobre isso, o que representava, eu pedi que, do primeiro treinamento, que fizesse uma explicação do que viu, do que percebeu, porque aí eu respondo lá no post, tá? Que dá para todo mundo poder perceber. Eu sinto muito a falta do contato, do retorno, sabe, gente? Então, por isso que eu fico
também falando que vocês colocarem no post, porque à medida em que você fala alguma coisa comigo no post, eu vou lá responder, eu sinto que está tendo uma devolutiva. Para mim é muito importante a devolutiva, porque significa que nós estamos fazendo a troca, né? Estamos trocando. O exercício 2 é você chamar 2 outras pessoas para ver o filme e você fazer uma videoconferência com essas pessoas e perguntar para elas. Você perguntar e articular o teu raciocínio, a fala, o que elas perceberam, como é que foi, para que o filme seja uma forma de conduzir você a uma discussão, a uma troca de ideias, a uma percepção do valor da ideia, do ideal, da ideologia, para que isso possa picaretar na mente e no coração para o seu interior. E como que eu estou agindo com a ideologia? Que ideologia tá reinando a minha vida, tá gerindo a minha vida? Por quê? Eu começo a questionar. Porque quando eu falo assim, então antigamente não tinha questionamento, eu sou filha de ferreiro, então eu vou ser ferreiro também, certo? A gente vê isso lá no Coliseu. Aí quando você vai no Coliseu, você vê assim, toda a organização, que é uma arquitetura impressionante, o Coliseu, mas tem o lugar do rei, e aí você vê que a classe da família para quem está mais perto do rei, entendeu? Ou seja, são as classes sociais. Então, como o Coliseu é uma forma arredondada assim, quem está do lado de cá do rei, quem está do lado de cá está mais longe. E aqui no centro, o palco lá da arquitetura dos acontecimentos, né? Aquilo ali é uma engenhoca alucinante. Mas tem as casinhas. Cada casinha, assim, é o lugar de uma família. Nunca vai mudar. Entende? Você nasceu nessa família que é esse quadradinho aqui, ó. Seu filho vai ocupar esse quadradinho, seu neto. É uma linhagem, que é isso. Não tinha jeito de você sair daqui, fica lá perto do rei. Certo? É uma continuidade. Quando vem o advento da era industrial, 200 anos para cá, a gente começa a ver o que... Então, você começa a questionar essa ideia. Entende? Antes as ideias eram mais levadas pelo rei. Então eram ditadas pelo rei e pela igreja. Ou seja, rei é o poder, quem está no poder do preto, e a igreja é o poder do branco. Certo? Então os dois eram que ditavam. Sabe, agora vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim. Quem se opunha, então ele era massacrado de alguma forma, perseguido. Qualquer um que emergisse daquela realidade 2D e tivesse uma ideia... Eu tive uma ideia. Opa, essa ideia agrada ao branco, ao preto? Não, é uma nova ideia. Opa, não, uma nova ideia. Não, como assim uma nova ideia? Que ideia é essa? Tá? Então, esse exercício, ele é justamente para isso, para você começar a ter esse plano de ação, de pensamento. Eu vou agir segundo um pensamento, uma ideia, certo? Então, como que eu vou lidar com essa ideia? Muito bem. Carvalho. Antes nem se cogitava, a Érica está colocando, a ideia de ser diferente da família. Era como uma sina. Não tinha cessado 3D. Sabe o que é 2D? É como se você colocasse alguém numa caixinha. Numa caixinha aqui. Ela não faz ideia do que está para fora. Entende? Quando você põe aqui, ela cogita o que está para fora daquilo ali, olha, ela começa a ter uma outra percepção. E é isso, gente, é a libertação de ideias, né? Por isso você vai ver todos os mestres que vieram aí, eles vieram trazendo uma outra ideia, uma outra percepção. Como é que você vai enxergar isso? A ideia do funcionalista público também está associado a esse ser do início, correto? Do funcionalista público. Não sei se eu entendi a sua ideia, Érica. Não, acho que eu não consegui entender o que você está perguntando. Tá? O funcionário público, é o funcionário público que você quer dizer? Então eu vou falar das ideias implantadas na sua cabeça. O que é uma ideia implantada na sua cabeça? Por exemplo, pegando esse gancho da Érica, nossa, ter um emprego público é a melhor coisa que você está seguro pro resto da vida. Isso é uma ideia. Certo? É uma ideia que alguém implanta e te põe como uma boa ideia e você pensa que é uma boa ideia. E até por isso eu quero trabalhar isso. Quais as ideias que estão na sua cabeça que são suas? Ou que ela veio do outro?
Como eu disse, são dois campos que querem comandar a sua ideia, né? As instituições, o branco, a família que está no branco, ou quem está no poder, quem quer o dinheiro de você. Quero te vender uma ideia que você deve usar shampoo cinza. Então eu vou fazer uma propaganda, eu te vendo essa ideia e depois eu te vendo o produto. Entende? Então, preto. Vocês vão ver que tanto o preto como o branco, eles acionam muito o poder de vender uma ideia. E se você não tem uma ideia clara de qual que é a sua ideia, você fica vulnerável à ideia dos outros o tempo inteiro. Então, é o que se chama de vaca, vai com as outras, né? Que é aquela coisa, mu. Qual que é a onda agora? Mu. Vai para cá. Vamos conduzir as pessoas a uma onda que favoreça ao branco ou favoreça ao preto. Então, para você ser livre, a gente está chamando aqui Exis, é o nosso grito tribal para a liberdade. Você tem que ter uma ideia, amigo. Uma ideia própria. Qual que é a sua ideia própria? Porque a gente entende que como você é um ser espiritual e você veio do divino, você traz uma ideia própria com você. Qual que é a sua ideia? A Fernanda ontem tentou reunir a família para ver o filme, mas logo no início uma briga e o filme foi interrompido. Vou tentar novamente. Bom, já teve uma briga, né? A briga quer dizer que faltou diálogo. Amarelo é diálogo, é comunicação, é expressão, é a forma de falar, é o jeito que você fala, o jeito que você passa a sua ideia. Então isso é muito importante, a gente vai trabalhar sobre essa questão do amarelo. E olha que interessante que ela falou, começou a colocar o filme, teve uma discussão. O que não foi negociado claramente? O que não foi falado claramente, né? Então isso é bem complexo. O amarelo em baixa frequência está associado ao preconceito, à discriminação e à exclusão social. Claro, porque um amarelo em alta frequência, ele tem a ver com o discernimento, com a clareza, sabe? Deixa eu entender o que você está falando, vamos chegar num acordo, vamos falar aqui, porque o que é democracia, né? Eu acho que quando vem nascendo a democracia, a ideia da democracia, seria a ideia de juntar todos aqui, um pouquinho da ideia de cada um para fazer o bem comum, aquilo que seja bom para todo mundo, né? Então está num momento político de muitas ofertas de ideia, exatamente. Tem muita gente ofertando ideia o tempo inteiro. Então, para isso, você tem que saber um pouco qual que é a sua ideia. A sua ideia é farinha pouco, meu pirão primeiro? Que crença é essa? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se tem pouco, para mim, primeiro. Em primeiro lugar, essa é a minha ideia? Exatamente. A comunicação e a expressão. Então, o nosso trabalho de hoje vai andar um pouco mais aqui. Então, lá no caderninho de vocês têm um caderno para seguir? Gente, tem um aplicativo que eu gostaria de convidar vocês a ter esse aplicativo. Eu sou a mulher dos papéis, eu sou das antigas, tá? Todo mundo sabe que eu sou das antigas também, mas eu também gosto das tecnologias. Esse aplicativo, ele tem uma versão gratuita muito útil, que chama Evernote. É esse aplicativo aqui. Peraí. Eu vou fazer Evernote. Evernote é um aplicativo que você pode fazer seu caderno de treinamento. Lá dentro você pode anotar as coisas, ok? Então é bem legal, para não ficar num papel. Ele tem um elefantinho verde. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou convidar vocês a baixar para vocês irem registrando. Ah, por que, Max, além de escrever, registrar? Esse aqui. Vamos ver se deu para ver. Eu vou salvar aqui Evernote. Eu gosto dele, é um elefantinho verde com branco, olha. Como o elefante é a coisa da memória, e a gente está falando de treinamento. Ah, eu posso escrever no meu velho papel? Claro que você pode escrever no seu papel. Só que eu queria te convidar nesse treinamento também a você trabalhar com a ideia do diário, certo? E o diário escrito e o diário na tecnologia, onde você pode pegar teu celular ali, lá dentro desse aplicativo, você pode gravar a voz e falar, bom, no treinamento de tal dia, e você vai escrever ali, ele vai ficar registrado. Então é muito interessante e você pode usar o papel também junto, tá?
mas a gente precisa de ter uma disciplina, porque a disciplina, gente, ele é amigo do amarelo, certo? Eu tive uma ideia, não tive disciplina, perdi, gente, perdi a praia. Entendeu? Eu comecei a ter uma ideia, eu não tive continuidade naquilo, a ideia morreu. A continuidade tem que ser alimentada pelo sonho o tempo inteiro. Então eu tenho uma ideia e eu quero que essa ideia permaneça, eu tenho que alimentar essa ideia todos os dias, tá? E ali eu vou escrevendo essa nota e vou cuidando dessa ideia. Bom, deixa eu ver a ideia que o Teodoro está trazendo aqui. Eu acabei de sofrer racismo num post que acabei de fazer com uma mulher negra usando um batom preto. Eu excluí o post e não bati palma para racista, até porque tinha uma mulher negra no meio. O que quer dizer? O estado de presença do amarelo me sinalizou sobre o preconceito de uma pessoa ao ver a imagem que postei. Então, interessante isso, né? Primeiro também, Teodoro, gratidão, tá? Por você ter colocado isso. Gente, eu vou ter um encontro com o Teodoro. Eu vou começar agora umas lives de alguns convidados especiais. Teodoro é um dos meus convidados especiais para a gente falar de outros temas junto com a cosmologia. Nós vamos fazer algumas associações, certo? De temas com a cosmologia. E já estou aqui com minha lista. Outras pessoas aí receberão o meu convite. Amarelo, comunicação, tá? O que acontece? Nós temos também uma questão muito interessante, que são as pessoas com baixo amarelo, porque o amarelo é compreensão das coisas. Então, tem pessoas que não têm a compreensão, mas tem pessoas que têm o amarelo numa frequência baixa, sabe? Que tem exatamente a necessidade de questionar o outro, de brigar com o outro. Pessoas que vão lá e se dão ao trabalho de fazer até um perfil falso para criticar o outro, para envenenar o outro. Então, na internet tem muito isso. Eu não tive ainda, eu falo ainda porque provavelmente pode vir a acontecer, certo? Mas dentro do meu campo, eu não fui atacada por nenhum desses caras no amarelo maluco que vem falar isso e aquilo. Mas também eu me preservei muito. Eu tenho um círculo ainda muito restrito. As pessoas que chegam até mim e a forma com que eu faço ainda são pessoas que têm um alto nível de frequência. Elas vêm assim. Então, não sei se amanhã eu chegar a ter um número enorme de seguidores e isso abranger, mas eu sempre tomei muito cuidado na internet, que eu prefiro muito ter qualidade de gente comigo do que quantidade, sabe? E todos os dias eu digo assim, faço das minhas orações: Senhor, afaste de mim esse cálice. Sabe? Que não me veja e não me ouça as pessoas que estão em baixa frequência e que não queiram elevar a frequência. Porque tem gente, às vezes, está na baixa frequência, ela não quer elevar a frequência, ela não quer abrir a mente dela para ela desenvolver e aumentar a perspectiva dela, que é o que eu estou aqui fazendo. Então tem muita gente que só quer, pega esse amarelo em baixa frequência, quer falar do outro, quer criticar o outro, fica na internet se achando poderoso para criticar outra pessoa. E foi isso, né? O Teodoro colocou uma expressão, que é uma foto de uma pessoa negra, e o Teodoro trabalha com arte, com a beleza, com a expressão através disso, que é uma coisa bonita. Aí o outro acha no direito. Cara, o outro tem o direito de expressar a sua opinião? É claro que você tem o direito de expressar a sua opinião. Você deve expressar a sua opinião. E a sua opinião, ela deve vir acoplada com um outro elemento que se chama respeito. Por isso que a gente, quando fala sobre opinião aqui, a gente fala mesa redonda, a gente fala do xamanismo, dos índios, sabe? Assim, a sua opinião. Deixa eu entender o seu sagrado ponto de vista. Entende? O que isso quer dizer? Mas uma coisa é eu dar minha opinião sobre o meu ponto e você ouvir, e a outra coisa é eu te agredir. Eu fazer uma crítica pejorativa e já te atacar, o que são as línguas ferinas de vários amarelos que ganham fazer isso, inclusive desestabilizar a pessoa, certo? Então, o que é aconselhável a fazer? Porque essa pessoa, ela ganha com a discussão, sabe? Eu começo a brigar com você e falo, você é um idiota! Aí você fala, idiota é você! Então pronto, amarelo, nós dois caímos aqui. Então,
Eu vi até num post da Emanuele, também ela falando isso, ela fez um post falando da praia lá do Rio, fez um comentário, aí veio uma outra pessoa e fez um outro comentário dizendo, oh, uma global e tal, por que você... Ela foi responder, não, você pode também expressar, você não tem o direito de agredir a outra pessoa. Só que essa pessoa, você vê nesse direito, ela ganha com isso, entende? Ela ganha em desestabilizar, ela tem um ganho de estar nesse lugar. Lá no mito da caverna, eles seriam como os amos que tem lá, né? Tá vendo as pessoas aprisionadas, mas ganham com as pessoas aprisionadas. Elas querem agredir, provocar essa discussão, entendeu? Baixar a frequência do outro. Então, Teodoro, tipo, você deixou sua frequência baixar, a sua frequência caiu, como que você olhou para o outro? Você excluiu o post. Você excluiu o post porque você não deveria excluir o comentário da pessoa? Aí você pode excluir o comentário da pessoa. Por que excluiu o post? Ou você acha que o post era de fato agressivo? Você acha que a pessoa tinha razão no post? Entende? Porque é onde que eu vou responder com o meu amarelo. Porque, assim, o louco, gente, é isso. Se eu encontro uma pessoa no meio da rua e que está dizendo assim, me dá continência, eu sou Napoleão Bonaparte, dá continência. Ah, tá, você excluiu o comentário. Ok. Então, excluir o comentário, não o post, de deixar lá. Porque na hora que eu encontro um louco, e se eu encontro um louco que fala que é Napoleão Bonaparte, eu bato continência para ele e falo, bom dia, Napoleão. Eu não vou brigar com o louco, entende? Amarelo, quando eu brigo com o louco, eu perco totalmente, certo? Mas na hora que eu encontro um louco, eu falo, bom dia, Napoleão. Bom dia, Napoleão. E ele, tô feliz. Porque o louco tá lá. Então é isso. Você excluiu o comentário. Agora, ok. E você, como você se sentiu? Isso te provocou, obviamente, a questão da aceitação. Ó, certo? Então, como é que eu lido com a não aceitação do outro? Aí também vai tocar. Como você não tem amarelo, eu sei, é um exercício pro teu amarelo. Né? Como é que vai ser para você a tua compreensão disso? Como é que você entendeu? Primeiro vai aceitar com branco e azul. Como é que você aceitou isso? Como é que foi isso lá para você e interpretou? Então aí que é o ponto onde o outro e a fala do outro pode servir para você poder exercitar a sua ideia. Onde que está a sua ideia, tá? Então depois você pode comentar ou exercitar esse pensamento. Bom, para o nosso trabalho, deixa eu ver aqui, nós já estamos chegando no final do nosso tempo aqui, né? Eu vou deixar aqui para a nossa aula de amanhã 4 elementos que a gente precisa identificar para o nosso amarelo, tá? Então, e você vai identificar isso em você e identificar essas 4 diferenças. Porque são bases para a sua construção da sua ideia, tá? Então, primeiro é o dom. Então, para amanhã, o trabalho vai ser, qual que é o meu dom? Talento. Quais são os meus talentos? Então, o seu bloquinho de notas lá, você vai anotar 4 coisas. O primeiro, dom. Qual é o meu dom? Segundo, talento. Quais são os talentos que eu tenho? Terceiro, habilidades. Quais são as habilidades que eu tenho disponíveis aqui? E o quarto, poder. Poder do fazer, né? Eu tenho poder e eu sei fazer isso. Tá? Poder. Então, dom. Para eu construir minha ideia, eu vou juntar 4 elementos. Vocês sabem a diferença entre dom, talento, habilidade e poder? Então fala para mim aí, todo mundo assim, se tá ok, só para saber. Ou eu preciso falar? Alguém quer saber? Vamos lá, interage comigo. Pessoas. Você quer saber, Bruna, a diferença entre talento e habilidade?
Alguém mais quer saber? Ok. Posso falar? Quero saber se vocês querem ouvir. Muito bem. Ah, que legal, Virgínia. Também, quando eu fui assumir que o meu cabelo, assim, prata, nem falo branco, prata, né, platinado, todo mundo, tanta gente criticava. Mas a crítica vem deles, né? Exatamente. Entendi. Muito bem. Ah, isso eu quero saber, se querem saber. Muito bem. Ai, gente, eu não tenho complexo de papagaio, de falar ao vento. Eu gosto de troca. Muito bem, aí sim. Vamos falar então, para você olhar, saber a diferença. Porque às vezes uma pessoa num discurso, ela fala, não sei qual que é o meu talento, dom, habilidade, o que eu tenho. E acho que é uma coisa, não é uma coisa só. São 4 coisas diferentes que precisam estar alinhadas. E eu vou colocar exemplo para vocês aqui. Primeiro, o dom, tá? O dom, ele é algo que vem do coração. Dom, você nasce com aquele dom. Ele é um dom. Ele vem lá, ninguém te ensinou, você não aprendeu, você não viu em lugar nenhum. Ele é um dom para você. Então, por exemplo, o meu dom com a relação espiritual, ele é um dom, porque minha mãe é muito católica, meu pai lá materialista, eu vivia num ambiente onde isso não era normal, então era um dom, vinha comigo, ouvir as vozes invisíveis, ver as coisas invisíveis, é um dom, nasceu comigo, tá? Ah, tá bom. Dom. Primeiro, então, o dom, anota aí, gente, dom, aquilo que veio do meu coração, veio comigo, eu nasci com aquilo, tá ali dentro, eu faço lá do meu coração e ele é natural dentro de mim. Então, o dom é aquilo que veio natural dentro de mim, tá? Ele pode ter sido castrado? Sim. Então, mas depois eu tiro, porque quando você vai revelar. Então, por exemplo, eu tinha o dom de representar. Ninguém na minha casa fazia teatro, não tinha acesso a teatro quando infância, não tinha nada. Então, eu tinha o dom. Então, eu adorava também trabalhar, brincar com aquilo, com as crianças ali, já brincar que era um outro personagem. É um dom. A música, eu tinha um dom. Eu, no caso, nunca tive o dom da música, por exemplo. Nossa, zero dom de música. Adoro a música, mas não consigo, não tenho o dom da música. Dom, nasce no teu coração, nasce com você. Talento. O talento é quando você está no meio, o meio vive aquilo, e aí você desenvolve aquele talento. Então, vou continuar com a música, certo? Por exemplo, dom da música. Então, tem gente que nasceu com o dom da música e não tem nada. Eu, no caso, não nasci com o dom da música. Mas tem gente que tem talento. Talento o que é? Todo mundo em casa toca alguma coisa e desde pequeno ele aprendeu. Então estava no meio de formação dele. E aí ele desenvolveu aquele talento, tá? Então o talento é o que você desenvolveu vendo no meio ambiente. Esse meio ambiente ele tem a ver com o lugar onde você está inserido. Seja uma tribo, seja uma família, seja um grupo familiar, né? Uma comunidade, e ali você está ali, então você vai desenvolver. Então, fala assim, nossa, eu já tenho talento. Tem um que tem mais o talento de aprender com o outro não, entendeu? Do que pode viver ali. Então, talento é o que estava no meio que você foi criado e que os outros faziam e que você desenvolveu esse talento. Habilidades. As habilidades, elas são adquiridas através da ensinança, ou seja, do ensinamento, da escola. Tá? Então vamos continuar com a música. Ou você nasceu com o dom da música, ou você tem o talento, o seu pai é músico, você ouviu desde pequeno, então aquilo ali já entrou, você já recebeu aquilo ali dentro do seu código genético, na sua influência. Ou então você não tem nem o dom, nem o talento, não tinha nada da música e você foi para a escola aprender isso. Então, por exemplo, no meu caso com a música, eu dom zero, não nasci com esse dom, talento zero, ninguém lá em casa tocava música, não tinha nada em casa, talento zero. Então eu tentei a habilidade.
Então eu fui para o conservatório, eu fiz aula de canto, eu fiz aula de violão, fiz aula de flauta, foi terrível, porque mesmo ali eu tendo feito 1 ano e meio de aula, ali a minha habilidade, nem minhas habilidades ali, eu não conseguia fazer muito. Nossa, era difícil para mim mesmo. Conseguia ter aquela dificuldade ali de ter aquele compasso. Eu errava o ritmo. Eu ia, aí o professor, mais devagar, mais devagar. E eu, mais devagar. Bom, então esse é o grande desafio, né, gente? Então, tá vendo aqui meu desafio? Ritmo. Então, acompanhar o ritmo. E o poder é o poder de fazer aquilo sobre o meio, tem o poder da atuação daquilo. Então, com relação à música, por exemplo, eu não consigo acessar o poder, porque o poder é aquilo que eu vou acessar a hora que eu reúno, principalmente a partir do dom, certo? Daquilo que eu tenho. Mas, por exemplo, pode ser que você, vou colocar um cargo público, eu coloco uma pessoa num cargo público, que ela tem o dom de cuidar do outro. Eu posso colocar no cargo público, a pessoa ganhou, porque ela tem o talento de fazer, então ela veio sendo desenvolvendo aquilo. Ou ela tem habilidade, ele é formado naquela matéria. Ou ele só tem o poder, alguém dá o poder para ele de estar num cargo que ele não sabe de nada. Mas alguém lhe deu o poder, ele conferiu o poder e hoje ele tem o poder de decidir coisas e vidas, né? Porque ele está dentro da condição do amarelo, olha, ele tem aquele lugar, ele ocupa um lugar de poder, embora ele não tenha nada referente àquilo. O ideal é justamente você descobrir qual o seu dom, somar com os seus talentos, alinhar com as suas habilidades, que é aprimorar as habilidades para você assumir o seu poder. Então, esses 4 são fundamentais para o desenvolvimento do que a gente pode falar da sua ideia. Qual que é a sua ideologia? A gente vai estar trabalhando ideologia e propósito, que são outras coisas, a ideologia e seu propósito. Eu vou falar um pouco mais disso lá para frente, mas eu preciso que vocês mergulhem um pouco nisso, do que é o seu dom, o seu talento, as habilidades e o poder da sua vida. Certo? Então, essa é a sua aula para amanhã. E nós vamos encerrar por aqui agora, que já me deram aqui o limite do tempo. E amanhã eu encontro com vocês aqui novamente. Um beijo grande, meus amados.